Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um do nosso episódio do podcast Destravar de Sucesso, que inclusive ficou uma arte maravilhosa, estou até agora impressionado. Meu nome é Simone de Almeida Figueiredo. Para quem ainda não me conhece, óbvio que alguns já conhece que eu sou da roça, que eu vendi pamonha, enfim. Então, é com muita satisfação que a gente inicia mais uma história, algo que vai inspirar vocês a realmente mudar de vida e que vocês também podem, tá? Sou psicóloga, iniciei isso há 17 anos, tive depressão suicida, 2 riscos de suicídio, realmente tentei, e quando eu venci, eu decidi que eu usaria essa força para ajudar outras pessoas a não desistirem também, tá? No começo, há 16 anos atrás, a psicologia não é o que ela é hoje. Passei muita dificuldade, ninguém entendia o que eu queria fazer. E mesmo lá atrás, sem ter o que temos hoje, eu já via o que eu faço hoje, o que eu já fiz, né? Foram mais aí de 600 alunos, pacientes que já passaram por mim. E eu não sei explicar como eu vi isso lá, mas eu vi eu atendendo e a psicologia realmente transformando a vida das pessoas. Depois disso, eu tive muitas dificuldades na minha vida, tive mais de 23 desistências, falências, e eu entendi que eu não queria mais passar por isso e nem que as pessoas passassem por isso. Foi quando eu percebia que nas terapias as pessoas gostavam de ouvir a minha história. E aí eu criei o Destravar de Carreira, que é um dos motivos que a gente está aqui hoje, tá? Estou com uma convidada, né? A cada podcast é um aluno ou uma aluna convidada com resultado de sucesso, por isso Destravar de Sucesso. Além de destravar na carreira, esse convidado destravou em várias outras áreas, que é um efeito dominó, né? A pessoa vai entendendo, vai resolvendo algumas questões e vai subindo. E eu quero apresentar hoje a minha convidada, que é a Jéssica. Olá. E ela vai falar quem ela é, o que ela come, de onde ela vem, quem é a Jéssica na Fila do Pão. Jéssica. Então, eu sou a Jéssica, tenho 32 anos, sou formada em comércio exterior e desde então eu achei que essa ia ser a minha vida, trabalhar com comércio exterior. Primeiramente eu fiz o comércio exterior por realmente não saber o que eu queria fazer e achei uma oportunidade nisso porque abrange muitas áreas. Me formei, achei que ia sair trabalhando em empresas multinacionais, viajando o mundo, mas não é assim que acontece. Então, eu acabei trabalhando numa agência de publicidade. O treino é diferente do jogo. Exatamente. E assim, pelo menos a faculdade que eu fiz não me treinou, assim, pra vida corporativa mesmo, né? Eu trabalhei numa agência de publicidade na área financeira e por eu não estar na minha área, eu vi uma oportunidade de fazer um intercâmbio. Então, apesar do meu pai, de eu sempre estudar perto de casa, faculdade perto de casa, nem eu tinha tanta certeza que eu ia ser capaz de fazer um intercâmbio, mas eu fui lá e resolvi fazer, porque eu sabia que era a oportunidade da minha vida. E fiz. Mas calma, não conta aí. Tu vai contar a história maravilhosa, calma, respira. Ó, antes de a gente chegar no intercâmbio, que eu acho muito legal, a gente vai começar como a gente se conheceu. Por quê? Certo. Por que eu acho legal? Muitas vezes a gente acha que a gente vai ficar no lugar, como tu falou antes, a gente entra no lugar, a gente se desenvolve, a gente fica quentinho, a gente pega as bardinhas, a gente aprende como é que faz, como é que não faz. E acomoda. E talvez isso aconteceu contigo, já aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo que tá ouvindo aí. Se não aconteceu, é igual gripe, tu vai pegar um dia. Só que daí, se tu não cuidar, tu acomoda tanto que na maioria das vezes as pessoas congelam e ficam lá. E a vida passa. Pra vida inteira. E tu não sabe nem o que realmente tu gostaria de fazer da vida. Assim. Na verdade, tu acaba não sabendo nem quem tu é. Exatamente. Como foi que a gente se conheceu? Assim, hoje é sem travas na língua, sem letra miúda. Como foi? Literalmente. Que eu acho uma história bem cheia de significado, assim, por tudo que vem acontecendo. Então, eu comecei a trabalhar, depois que eu voltei desse intercâmbio, que depois eu conto detalhes, eu comecei a trabalhar na Eliane, em Cocal, e a gente... O que é a Eliane? A Eliane é uma indústria cerâmica bem grande, multinacional, e eu comecei a trabalhar na minha área.
E então ali eu até achei que eu poderia me realizar profissionalmente, que poderia ser isso. Porém, aí veio a pandemia e eu fui pro home office, inclusive a gente tá até hoje. E o home office, para uma pessoa ansiosa como eu, que gosto de contato com pessoas, até provavelmente vão ter pessoas que vão dizer, nossa, que delícia, home office. Mas assim, por um período Não é tanto uma bom. delícia, né? É. Mas assim, tanto tempo eu comecei a pirar, comecei a ficar pensando que a vida estava passando e eu estava ali sem fazer nada, sendo que eu estava trabalhando, que as pessoas estavam vivendo a vida e eu não. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer além disso. Veio o meu noivo, que hoje é noivo. E na época não era ainda, né? Ainda não. Era e quem namorado. é futuro marido, se Deus quiser. E me veio com a ideia, disse que ele é bombeiro. Disse que um conhecido dele lá da guarnição, que também é bombeiro, tinha uma mulher maravilhosa que destravava pessoas. Que não tinha esse nariz ainda. Que destravava pessoas e que era psicóloga. Então, eu vi ali uma oportunidade realmente que era tudo que eu precisava. Que envolvia essa parte de psicologia que eu estava muito precisada. E a parte da carreira que eu não sabia o que eu queria para minha vida. Então, apareceu a Simone, entrei em contato. Me mandou 60 mil áudios de 10 minutos. Eu falei, vai o podcast. Deixando bem claro, eu acho que eu sou a única pessoa que adora ouvir. Que tem paciência pra gente, eu adoro. Me mandem áudios longos. Adoro mesmo, de verdade. Exatamente. Daí eu abri Acabamos de ouvir ainda os primeiros áudios dela antes de a gente começar. É bem emocionante, assim. E eu falei, abri meu coração e a Simone veio com áudios grandes também. Eu disse, opa, essa é das minhas, é assim que eu gosto. Já praticamente fez o primeiro atendimento ali, o que é bem legal também. Eu senti uma troca, uma conexão muito legal. E o que me fez confiar nela e buscar, né? E fechar e encontrar ela. A gente conversou. E deixando bem claro, né, gente? Não é terapia. Não é terapia. É destravar de carreira. Só que envolve a tua vida emocional também. Tem dias que tu vai só querer conversar sobre isso. Exatamente. Assim, e tudo bem. E tudo certo. E tá tudo certo. Exatamente. E aí eu lembro que a gente marcou o primeiro. Aí ela me perguntou se eu sugeria terapia ou se eu sugeria o destravar de carreira. Eu falei, vamos conversar primeiro. E aí a gente foi lá. Acho que tu foi com ele a primeira vez? Foi, ele esperou lá fora. Foi vocês dois, daí eu pedi pra ele se retirar, porque nós ia falar muitas coisas, ele não podia ouvir, tô brincando. Aí ele se retirou e a gente começou, e aí faz quanto? Um ano e meio? Eu comecei em fevereiro do ano passado. Vamos lá, primeiro encontro. Como que foi pra ti? Qual era a tua maior busca com o destravar de carreira, com tudo que tu ouviu nos áudios e que tu imaginava? Onde é que tu tava? Na minha vida, assim, onde é que eu tava? Na tua vida, onde é que tu tava? Eu tava perdida. Eu tava sem saber o que eu queria. Porque as pessoas dizem, tá, mas qual é o teu sonho? O que tu quer pra ti? Eu não sabia, eu não... Porque a minha vida era trabalhar no mundo corporativo, viver essa experiência até me aposentar, guardar dinheiro e pronto. Mas depois, quando eu me vi nesse desespero, quando me perguntavam o que eu queria pra mim, nem eu sabia. Então, a gente foi conversando, tu foi conversando muito, abrindo várias gavetinhas e destravando bastante chaves na minha cabeça, mostrando quanto eu poderia ter potencial, porque até então ainda não tinha começado essa nova Achava rota. que não tinha, né? E eu sempre achei que não. O que era certo pra ti? O que tu aprendeu? Pra mim era tu se formar, trabalhar naquilo que tu se formou. Isso foi mostrado pra mim. E pra ser uma mulher de sucesso, uma pessoa de sucesso, era conseguir crescer nessa empresa que tu está e terminar a vida ali. E ter estabilidade. E ter estabilidade financeira. Com quem tu aprendeu isso? Com um pai, que provavelmente é isso que foi passado pra ele, né? Então, ele queria minha segurança, exatamente. Então, nem eu sabia e achava que eu poderia talvez empreender. Eu achava que era uma coisa que era impossível. Tava longe de mim. Até eu encontrar a Simone. E a gente conversou no primeiro momento. No primeiro momento, tu já sabia que poderia ou não? Ali tu nem tinha noção ainda. Não, ali eu tava bem perdida. Tá. Eu ainda... Eu lembro que tu anotou muita coisa e tu foi fazendo com que as coisas fizessem sentido na minha cabeça. Que até então eu tava... Meu Deus, eu acho que eu falei desde o dia que eu nasci pra... Assim,
Eu falei tanta Não, coisa. na verdade, tu falou desde o dia que nasceu, né? Só não lembra do parto, né? Eu falei tanta coisa que eu não sei como ela conseguiu organizar aquilo e me mostrar algo que fizesse sentido. Que foi o que a gente vem trabalhando até hoje. Como que foi saber que o que tu faz hoje não é o que tu quer fazer? Que é só um processo de crescimento. Então, Por exemplo, estar na faculdade até se formar é a parte mais chata. Só que a gente precisa passar pelo processo para chegar na conclusão da formatura, para depois usar isso a nosso favor. Como que não que tu não honre, não que tu não trabalhe, mas tu já entendeu. Como foi entender que tu precisa, que tu honra? Como se tu fez outros cursos fora isso para te entender, e o que tu fez depois? Então, na verdade, quando tu vê que tu tá talvez trabalhando num lugar que não é o que tu quer pra tua vida, bate um desespero. Tu acha que tá perdendo tempo. Eu cheguei várias vezes pra ti dizendo que, meu Deus, eu preciso sair, Por que tu achava isso? Só o home office, ele te faz isso? Despertava muita coisa. Ele despertava Por que tu muita acha? coisa na No minha teu cabeça. íntimo? Porque por achar que eu não tava fazendo nada, não tava Por não se vivendo, não sentir tava útil. fazendo nada na minha vida, que eu sei que eu poderia estar fazendo muito mais, então isso começou a me atacar a ansiedade e por isso que eu fui buscar ajuda. Então, depois que eu conversei contigo, eu comecei a enxergar a empresa que eu tô hoje como o processo que eu preciso passar. Maravilhoso, inclusive. Eu evoluí muito como profissional, eu sei que eu precisava passar por isso, porque talvez se eu tivesse começado antes, sem estar na empresa, eu estaria muito imatura ainda, tanto para atendimento, para como tocar um negócio, porque não é só tu ir lá abrir e tá tudo bem lindo, né? Tu tem que tocar o negócio, todo o processo tem por trás. o processo, tem o administrativo, enfim. E eu sei que isso tá fazendo parte da minha construção como profissional, então... E o que a gente já criou de ideias até chegar no dia de hoje? Que cursos que nós já lançamos na tua cabeça? Muitas. A Simone, ela enxerga coisas que a gente não é capaz. Ela enxergou, porque eu sempre gostei muito da parte financeira também. Ela é muito boa nisso. Vou deixar um gancho. Se der tudo errado na vida dela, chamem ela pra ajudar ela no financeiro de vocês. Principalmente, assim, as coisas básicas que casais, por exemplo, às vezes não conseguem administrar as contas de casa e isso ajuda... É só fazer uma planilha simples que pode ajudar. E isso refletiu na minha própria casa. Destravei o meu marido. Literalmente, né? Que hoje ele falava com medo do dinheiro e hoje ele é investidor, né? Investidor, tá estudando sobre isso. Que legal. Então é uma área bem legal. Destravou sem querer, vice? Daí a gente... Guilherme Sortudo, né? Daí a gente já foi para financeiro para bombeiros, financeiros para biomédica, porque, como eu falei, a gente às vezes abre um negócio e não sabe, não tem essa parte administrativa. Então, na verdade, alguém Jéssica, para ajudar, mundo. né? Ninguém ensina a parte financeira. É o que eu estava falando antes, no outro podcast sobre isso. Ninguém te ensina a vender, ninguém te ensina a organizar e ninguém te ensina que o cliente não vem se tu não buscar. Exatamente. E aí foi onde a gente pensou, já que tu gostava dessa área de enaltecer ainda mais a autoestima das mulheres e tu queria talvez seguir, já que tu é boa com dinheiro, ajudava, enfim, né? Foi uma das ideias. E daí chegamos a eu fazer a faculdade de biomedicina. Não, mas antes da faculdade tem... Hoje tu já tem curso de estética, não tem? Antes disso. Ah, não, daí eu fiz os cursos, né? Eu fiz cursos de microagulhamento, de... Vai vir. Microagulhamento. De limpeza de pele, com vários protocolos legais. Dermaplaning, que é bem legal também, que é um peeling físico. E deixando bem claro, a Jéssica não saiu do emprego. Não saí, eu tô fazendo hoje. E aí, olha o que a gente bolou. O que a gente bolou? Já tinha onde atender, como atender, já tinha cliente, não tinha cliente. Pois então, a Simone também é muito boa em conectar pessoas. Então, ela... Sou mesmo. Ela me ajudou. Culpada, confesso. Ela me conectou com uma outra aluna dela, a Isabela, maravilhosa. E ela acabou cedendo o espaço dela para eu atender algumas noites. Começar treinando. Exatamente. Tanto na parte de como era um atendimento e como é treinar o próprio procedimento.
comecei a me sentir muito mais confiante. Tanto que hoje eu acredito que eu tenho potencial e posso seguir em frente. Mas, assim, é diariamente uma quebra de paradigmas, de ideias que tu tinha, assim, que só com a Simone atrás empurrando. Mas o que que uma coisa que a gente já falou antes, e eu vou repetir, e eu acho que a gente tem que repetir sempre. A gente não tem fracasso, a gente não tem sucesso, a gente tem hábito. Hábito de pensar negativo, hábito de pensar positivo, hábito de achar que vai dar certo, hábito de achar que vai dar errado. E o que que eu vejo? Não é por mal que tu tinha medo, tu tinha angústia, porque a gente é criado, às vezes, numa cultura com hábitos que foram criados por outras culturas de outras décadas. E aí tu vem sendo respingada na tua caminhada. E querendo ou não, o que a gente passa durante a vida, assim, enquanto a gente está estudando no colégio, trabalhos que a gente tem. Eu me lembro de um que eu era estagiária da Receita Federal e o rapaz, não lembro o que a gente estava conversando, mas ele veio me falar: Jéssica, não adianta, tu sempre vai precisar trabalhar para alguém porque tu não consegue, tipo, trabalhar... fazer o negócio sozinha, entendeu? Meio que ele colocou na minha cabeça que eu nunca ia ser capaz. E tu Olha, acreditou? como uma simples conversa, às vezes, né? Alguém que, às vezes, sem essa intenção, foi falar algo pra mim. Ele programou e tu aceitou E eu aceitei por toda a insegurança que eu sempre tive. E achei que, realmente, eu nunca ia poder trabalhar sozinha. Eu ia ter que ter sempre... ou trabalhar pra alguém, pra essa pessoa ter sucesso, ou... Enfim. E pra eu crescer junto, né? Só que olha que legal, a Jéssica também, ela tem algo que ela sempre queria me convencer de que ela não tava tão errada assim. Só que hoje ela já entende que isso não é por mal. Isso é uma forma de defesa que tu usa pra não sofrer tanto. Só que quando ela vem assim bem bonitinha, é porque assiste... Jéssica, pode falar. Desculpas. Hoje eu te vejo uma mulher muito além. Obrigada. E eu queria que tu me falasse como foi. Hoje eu já te vejo como biomédica, eu já te falei isso várias vezes. Mas me conta como foi testar, entrar numa sala, como foi comprar o teu jaleco, se posicionar, bater foto profissional, que às vezes, o que tu quer hoje? Com a biomedicina, levar a boa imagem, o eu me sentir bem. Que não é supérfluo. Acabamos de falar antes de a gente começar aqui, que não é, depois ela vai contar um episódio legal, que não é supérfluo. Me conta um pouquinho como foi esse destravar de imagem, de eu consigo, de ir lá no consultório treinar, de decidir iniciar a faculdade. Qual foi a desculpa que tu contou, como contornamos? Então, eu com a pandemia, eu busquei bastante autoconhecimento, essa parte de tu não se vitimizar tanto. Então, eu já venho buscando há um tempo até encontrar a Simone, enfim. E eu comecei a faculdade por causa da Simone também. Eu tô tentando pegar um gancho, assim. Mas o ano passado, eu tirei férias em maio e a gente tava nessa... A gente começou em fevereiro, Em fevereiro, né? Isso. E daí a gente 2022. tava conversando e eu tava nessa de talvez começar a faculdade, só que sempre, como ela comentou, a gente acaba ficando acomodada. Amanhã eu faço, né? Já tenho uma faculdade, tô trabalhando, tô ganhando bem, tá ok. Só que não tava feliz, então não fazia sentido. Daí tava prestes a viajar e a faculdade começava bem naquele período. Daí eu falei, então, Simone, é o seguinte, eu vou viajar e daí depois, quando eu voltar, a gente vê pra eu fazer. Nossa, eu lembro desse dia. Daí ela assim, não, negativo. Tu nem pensa, tu vai se matricular agora e quando tu voltar, tu recupera. E daí acho massa porque elas obedecem, tá tudo certo. E nisso, com esse medo, eu fui lá, matriculei e tô até hoje. Correria o risco de tu voltar, dar desculpa e não fazer? Era um risco alto? Com certeza, se eu não tivesse a Simone, eu teria... acho que... Mas como já dizia o meu noivo, até antes de eu encontrar a Simone, ele fala... Gente, a vida passa. Tu fazendo ou não, a vida vai passar. Então, aproveita, faz. E daí eu tô resolvendo no processo, né? Tá, a vida tá passando, mas eu tô conseguindo conciliar com as minhas coisas. Então,
Tá sendo um processo nem sempre fácil, mas tô com a Simone ali do meu lado. E começar a atender também foi um desafio, porque eu achava que eu eu gosto de falar, gosto de encontrar pessoas, porém, tu atender alguém, tu tá ali sendo a pessoa tem que sair satisfeita. Então, querendo ou não, tá sendo julgado pela pessoa também, teu trabalho. Isso tudo, meu Deus, nas primeiras vezes que eu fui atender, o meu coração disparava, o jaleco saía, a luva quase não saía de tão suada que tava. Então, foi um destravar também ali de eu conseguir ter essa confiança para começar a atender. E também foi graças a Simone, senão eu ia estar até hoje sem saber como é que seria e sem saber se eu gosto. Simone, porque não dá, porque não dá. Dá. Gente, ó, sempre dá. Sabe por que sempre dá? Uma pessoa, que essa pessoa sou eu, que consegue fazer R$1.000 de pamonha com uma única foto, isso eu não vou contar hoje pra vocês, mas eu tenho um outro negócio, que eu chamo de negócio, né? Que eu acho que dá pra dizer que é um negócio com muito rentável, de comida, foi o primeiro trabalho da minha vida que foi com pamonha. Eu vendia pamonha na rua. E hoje a gente tem uma empresa. Enfim, gente, eu não vou contar agora, porque senão eu vou me estender. Mas, é o que eu sempre falo, se com uma única foto, e a pamonha nem estava cozida, e não tinha essa inteligência artificial senhor, não tinha não tinha filtro, não tinha Pix, e eu lembro que entrou pandemia, e eu bati uma foto, fiz um Instagram. Por isso que eu falo assim, a gente tem tudo, só não usa nada, mas a gente tem tudo. Isso aqui é a melhor e maior ferramenta que as pessoas têm. Só que elas não... gente, ó, lembrando, isso é uma ferramenta. Não é algo que pode... Não é para estragar a tua relação, a tua vida. Isso é uma ferramenta. As pessoas inverteram. Elas acham que isso aqui faz parte do corpo. Isso aqui é só uma ferramenta. Exatamente. Quando eu entendi que era uma ferramenta, eu postei uma foto, montei um Instagram e... Naquele dia, eu tenho essa foto até hoje lá no Instagram, a gente vendeu R$1.000. E foi no início ali do destravar de carreira que eu usei esse negócio de comida como um piloto, como um projeto piloto do que o destravar iria fazer na vida das pessoas. E aí eu falo pra ti, já falei, e falo pra todo mundo, se até pamonha vende, imagina o teu negócio. Exato, daí eu fui atrás de consultoria de imagem. Gente, inacreditável. A transformação. Inclusive, não reparou nessa camisa que eu me inspirei em alguém? Num vídeo que tu me mandou? Que tinha uma moça com a camisa muito parecida. Mandei fazer. Sim. Muito obrigada, inclusive. Manda um abraço pra ela, me inspirei nela. Fui atrás da consultoria de imagem com a Ju Oliveira, maravilhosa. Maravilhosa. Ju Oliveira, eu não te conheço, mas ó, nada se cria, tudo se cocria. Exatamente. Copia, não sei, mas cocria. Então eu cocriei o teu brinco, não foi igual, e a blusa a mesma coisa, olha só. Mandei fazer, peguei aquele teu vídeo, até o botão aqui, ó. Óbvio que eu não fiz como tu, mas tá aqui. Muito obrigada pela dica. Desculpa aí o recorte. Bati as fotos profissionais, porque eu já quis começar também com o Instagram, que vai ser minha ferramenta de trabalho. Já é. Já quis ter uma identidade bem legal, assim. Então, eu investi nisso e agora... Comprou produto. Ah, com certeza. Fez mais curso. Comprei os produtos, comprei... Quando tu vai fazendo curso, quando tu vai buscando o jaleco, quando tu vai te posicionando, o que tu vai sentindo? Deixando bem claro, o trabalho que ela tanto honra, que é o que ajuda ela, está lá. Ela não deixou de fazer nada disso. Sim. Estou trabalhando das 8 às 6, faço a faculdade e nos dias que eu tenho para atender, eu atendo. Então, eu hoje, com todo esse processo de já atender com jaleco e com cliente, com dinheiro entrando, eu consigo enxergar que eu tenho esse potencial e que eu posso sim alcançar o que eu almejo. Hoje sabe? Tu já se veja uma biomédica de sucesso? Hoje assim, talvez por eu ainda estar nessa fase de formação... Calma que eu vou repetir a pergunta. Hoje, com tudo que tu vem caminhando aqui, tu já se vê uma biomédica de sucesso? E pior que sim. É porque eu falo pior, porque assim, ó, tudo que tu vê, todas as inseguranças que eu tinha, todo o processo que eu tive que passar. Já tô aqui, imagina daqui. Daí a Simone te lembra, te mostra como que a gente acha que nunca
eu não fiz nada, não evolui nada, ou a gente acha que tá igual. Daí vem a Simone e te mostra o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente é capaz. Como foi ouvir os seus... Gente, ó, a gente acabou de ouvir lá, antes de a gente começar aqui, os áudios dela do primeiro dia que ela me mandou. De desespero. De desespero. A voz trêmula, eu falando que, meu Deus, eu não sei o que eu quero, porque eu não sei o que eu faço, eu tô aqui, não sei. Eu disse, meu Deus, que menina, que nem tu até comentou que eu, nesses últimos encontros que a gente teve, tu já tava me enxergando como mulher e eu consegui ouvir essa diferença, assim, dessa menina Consegui ver isso hoje? Que se vitimizava, legal, que via os outros sempre o problema e que nunca era eu, até eu enxergar, até alguém abrir meus olhos e dizer, Jéssica, tudo tu. Tu tem que ir atrás, ninguém vai fazer por ti, não vai ser fácil. Eu lembro da que tu fala, Jéssica, se tu for trabalhar com isso, começo não tu vai abrir a porta, vai vir 10, 15 clientes, vai ser uma por semana. No meu Instagram não tem ninguém, mas não tem mesmo. E tem que ter constância, né? Ó, aqui tem um supermercado que é grande, que é o Giasse, né? E esse dia eu ouvi a história do dono lá. E ele falou que no começo, 10 pessoas, 12. E a gente acha que... A gente sempre acha que o grande já veio grande. Nada... Eu nunca vi árvore grande começar grande. Ela começou pequena. E essa era uma da minha insegurança também. Porque o Instagram é ferramenta de trabalho, mas também é uma ferramenta que te deixa extremamente ansiosa. Exatamente. Então, depois que eu comecei a entrar nesse mundo de estética, eu comecei a comparação. E daí foi complicado, essa fase também de querer desistir, porque eu já tenho 32, eu começar a mudar agora. Tudo isso, Jéssica. E as pessoas, gente, carinha não parece, 20, né? Não parece. E as pessoas lá na frente, já com cursos e cursos, e a sala perfeita que eu... Então, só que é o que tu me falou. Jéssica, tu não pode se comparar com quem já tem 10, 15 anos de estrada. Tu tem que se comparar com gente que tá começando agora. Na verdade, é certo nem se comparar, mas é só pra tu, às vezes... Usar como inspiração. Usar como inspiração, ou... Uma coisa que eu quero falar pra ti, e eu quero falar pras pessoas, que é o seguinte, às vezes... Eu vejo muito isso. Atendo um monte de gente, converso com um monte de gente. Não só, tirando as terapias, hoje, graças a Deus, quase aí 100 alunos do Destravar de Carreira. Mas o que eu acho interessante? As pessoas deixaram de ter vontade própria. E, gente, isso é muito difícil, porque assim, eu vou falar uma coisa que é o que eu venho falando nos últimos dias, que é do meu nariz. Mas não é algo... Eu vou contar uma metáfora usando o meu nariz, que hoje, inclusive, ele está muito bonito, com licença. Um close, por favor. Um close, com licença. Cameraman, equipe master. Porque a minha vida inteira eu tive um trauma com o meu nariz. E tanto que, antes de eu fazer a cirurgia, eu tinha dificuldade de aceitar podcast. E quando eu ia, eu ficava assim, pra ficar de frente pra câmera, pra não ficar tão feio. Aí, a minha vontade era fazer o nariz pra mim. A minha vontade era fazer psicologia porque eu queria. A minha vontade, quando eu mandei fazer essa blusa, foi porque eu gostei. Eu me vi nessa blusa. A minha vontade de hoje ter a unha curta porque eu quero tocar violão e estou tocando. Ai, que legal. Não falei? Não. Vou me apresentar semana que vem, minha primeira música. Legal. Eu fiz 3 meses de aula. Tenho um violão lá em casa. Então continua. Depois tu vai ser minha professora. Ó, então. o que é legal? Eu vou errar tudo agora, mas eu vou contar a história rapidinho. Eu tenho o meu primeiro dinheiro do meu primeiro trabalho de carteira assinada foi um violão. Eu tenho esse violão até hoje. Então eu vou tocar a primeira música. Já toco, né? Algumas, 2. E eu vou. Esse é o violão que eu vou usar na semana que vem pra me apresentar. Tipo escolinha de pai e mãe. Vamos lá assistir. Vai ser bem bonitinho. Legal. Já quero o endereço pra ver também. Só que aí, olha que legal. Eu também procrastinei 18 anos pra tocar violão. Só que o mais legal, aonde eu ia, o violão talvez atrás. E ele sempre dizia assim, tu não vai escapar. Tu nunca me usou, cara. Entrei em aula de piano, saí violão, porque eu acho que a música, ela faz sentido, né? Uhum. Voltando ao que eu tava falando. As pessoas esqueceram de ter vontade delas. Elas querem fazer o que a famosa tá fazendo. Elas querem... Pela é o aceitação like. dos outros. Gente, inclusive, a gente adora se sentir bonita, né? Todo mundo. E eu tava vendo ontem o pessoal usando a inteligência artificial pra se ficar mais bonito. A um nível de alguém mandar uma foto pra uma pessoa que eu conheço e falar assim, eu quero que a minha boca fique assim.
Só pra fechar o que eu tava falando, a gente tem que voltar a saber o que a gente quer de verdade. Quando a Jéssica me procurou, nos áudios que ouvimos hoje, eu já ouvi antes e fiz questão de ouvir com ela, o que ela queria de verdade. Ela queria não se sentir mais perdida. E ela dizia pra mim que ela não dava conta de fazer as coisas. Hoje ela continua com o trabalho dela, que é o que mantém a vida dela, e ela é muito grata por isso. Com certeza. Que é o que ela investe, organizou a casa dela, viagem e muitas outras coisas. Conquistei muita coisa, Conquistou né? muita coisa e eu sei que tu é muito grato, tu aprendeu muito lá. Com certeza. Só que hoje também ela está fazendo uma faculdade e hoje também ela também trabalha nesse espaço que ela está se desenvolvendo como alguém que quer fazer o que ela quer. Então, assim... Descobrindo esse outro lado, Jéssica. O que aconteceu aqui? A Jéssica começou a fazer o que ela quer. Apesar das dificuldades da comparação. Mas hoje eu vejo que tu... Quantos por cento tu acha que tu mudou daquele áudio? Olha, do áudio... Tu nasceu de novo? Eu ia dizer 100%, porque apesar de ainda ter os medos, inseguranças que a gente tem naturalmente, Mas tu né? vai mesmo Que é assim. dos próximos desafios que vão acontecendo, eu tô muito mais segura pra dizer assim, não, eu acho que eu vou conseguir. Por quê? Porque senão eu nem estaria aqui. Porque quando a Simone me convidou pra fazer o podcast, eu falei, meu Deus. Eu vou dizer que sim, mas daqui umas 2 horas eu vou dizer, Simone, tô doente, vou inventar uma desculpa. Por quê? Tu poderia falar isso antes? Medo, é medo de achar que eu não ia desenvolver, que eu não ia ter nada pra entregar, que eu não ia... Mas, daí veio a Jéssica, que hoje está treinada, aí, que tá... Se não, é um desafio e eu vou encarar. E estamos aí. O que tu tem pra falar Hoje tu é uma estudante de biomedicina. Linda estudante de biomedicina. O que tu tem pra falar, né, pras pessoas que estão iniciando biomedicina, que querem desistir ou acham que vai ser difícil? Usando o teu exemplo de vida, a tua estrada e a tua caminhada, que tu ainda não tá formada. Mas nós duas sabemos, com tudo que tu já construiu, que vai ser uma longa e linda caminhada de sucesso. De não desistir, literalmente. Desafio tu vai ter na tua vida inteira, em todos os É legal fazer caminhos. as aulas todos os dias? Eu estou saindo da parte administrativa para a área de humanas, estou aprendendo coisa todos os dias, novas, coisa que tu, às vezes, tem no dia a dia, e daí tu fala, que legal, é assim que funciona no meu no organismo, tirar sangue, agora eu tô indo para as aulas práticas, está sendo bem legal, então, assim, falando em biomedicina, particularmente, mas qualquer faculdade. O começo, às vezes, é um pouco mais chato, porque é mais teoria, mais história, coisa. Né? Mas depois, você começa a se envolver com o processo ali com a faculdade e começa a ter essas aulas práticas, o estágio. E, às vezes, tu descobre outra coisa. Hoje eu quero ir para a área de estética, mas tem a área de laboratório, tu pode trabalhar em hospital, tu pode fazer tanta coisa. Por que área de estética? O que te apaixonou? Vamos lá. Vamos falar de tudo que a gente... Porque eu sempre fui muito insegura comigo mesma. Na minha imagem. Tanto que eu achava que o meu olho era grande. Eu batia a foto assim, ó. Com os olhos quase fechados. Falando sério, Jéssica. Sempre fui magra. Meu apelido é C até hoje, de sequelada. Tô abrindo meu coração aqui, hein, gente? Não é pra ninguém me mandar mensagem falando isso. Que isso fique entre nós, pelo amor de Deus. Só aqui, ó. Só entre nós. E então eu tive sempre muitos traumas. Você achava feia? Me achava feia. Da minha mãe matriculou sério? Minha mãe matriculou com 16 anos, eu acho, na área de modelo, na vida de modelo. Fui modelo por alguns anos, desfilei. Era pra eu ver que existiam outras meninas magras. Você se sentia bonita daí, quando foi modelo? Tinha uma certa comparação, porque assim, aqui em Criciúma, o perfil não é da magreza também, né? É um pouco mais gostosa. Então, assim, eu ainda me sentia magra, mas eu via que, é legal, porque daí tu se maquia, pra ver como a maquiagem e uma roupa também faz diferença. Eu me sentia poderosa, que eu tava na frente, naquela passarela, e era o meu momento. Então, eu comecei a me ver um pouco melhor, assim, nesse processo. E daí, ali com os 28, eu comecei a fazer os meus procedimentos, comecei um botox, um lábio, uma coisa. E daí, eu vi como a gente
assim, podem falar que é superficial, podem Não falar... Não é. Falei disso hoje até numa live, não é. Mas isso saúde. muda o teu comportamento, tu chega mais empoderada Muda nos tua lugares. entrega, muda tudo, né? Exatamente. Então, eu quero poder fazer isso com as pessoas também, porque eu sei o quanto é transformador. Então, eu acho que o principal é isso. Como foi sair de casa hoje, se arrumar e chegar aqui? Assim, bem bonitona. Ai, eu saí do carro desfilando já. Eu queria que tivesse alguém me filmando, assim, pra eu fazer aqueles take das pessoas andando no meio da rua. Eu só tive que dar uma corridinha, porque quase fui atropelada. Tá tudo certo. Então, assim, eu como trabalho em home office, assim, eu não vou negar que não é sempre que a gente tá inspirada pra se maquiar, pra fazer então, o home office pra mim não deu certo. Só que... Tu tá fazendo lá porque tu precisa ir. Exatamente. E só que eu vi o quanto tu tá maquiada, tu pôr uma roupa bonita, tu se sentir bonita. E tanto que eu cheguei ali embaixo, o rapaz perguntou se eu era jornalista, se eu ia entrevistar alguém. Eu disse, ai, que chique. Não, cara, eu vou ser. Você não tá entendendo? Eu vou ser a entrevistada, querido. Então, ele tem poder, sabe? Podem falar qualquer coisa, mas tem poder pra transformar a tua autoestima, a tua... Mas vamos lá, vamos falar do que podem falar qualquer coisa. Falando da área científica, da psicologia, do comportamento humano. Por que é supérfluo tu se amar? Por que é supérfluo tu cuidar da tua autoimagem? Por que é supérfluo e fútil? Né, isso é o que eu já ouvi, não é... Isso não está saindo da minha boca, estou falando de outras fontes. Por que é supérfluo o autocuidado? Por que é errado se cuidar tanto? É óbvio, né, gente? Eu não tô falando pra te mudar a tua genética. Todo dia também, ou tu viver todo dia. Não vai lá se cortar todo dia. Agora, fiz o nariz, agora não, vou cortar a mão. Não, eu tenho os dedos. Não tô falando sobre isso, tô falando sobre ajuste. Se tu pode... Por exemplo, se a casa tá desarrumada, tu vai ajustar, ela vai ficar melhor. Coloca um vasinho de florzinha Tu vai ali. decorar. Toda casa decorada, ela recebe. Por que não nos decorarmos, já que é a casa que a gente mora? Exatamente. Por que tá errado? E faz muita diferença. Eu acho que é um pouco da sociedade, assim, do julgamento das pessoas olharem e dizer, nossa, aquela lá, eu acho que tem até um meme no Instagram, aquela lá se arruma até pra ir na padaria. Me arrumo óbvio, mesmo, óbvio. gosto de estar chique, gosto de estar bem minha comigo avó, mesmo. A minha falecida avó, Dona Aida, onde que será que tá a Dona Aida? Ela dizia assim, ó, se é pra sair de casa e não aparecer, eu nem saio. Então... Talvez por isso que eu nasci assim. Até porque a gente não sabe quem que a gente vai encontrar. Porque normalmente a gente vai... eu vou só até ali jogar o lixo. Pode ser a grande chance da tua vida. Pode ser o amor da tua vida. Exatamente. Pode ser uma oportunidade de negócio. Trabalho, exatamente. Então, assim, eu ainda tenho que trabalhar muito a minha cabeça, porque o home office me fez ficar com um pouco mais de preguiça, assim. Só que a Simone me lembra disso todas as vezes. Inclusive, o desafio dela foi os próximos 30 dias eu me maquiar. Uma basezinho corretivo, um blushzinho, rímel. Nosso último encontro tu estava já maquiadinha. Só pra aparecer assim com saúde. E faz toda a diferença. As pessoas que fazem isso, inclusive que eu vejo no próprio Instagram, dizem que muda, porque tu tem mais vontade de gravar um stories, às vezes, se tu tem um negócio. Senão tu vai dizendo, não tô pronta, não tô maquiada, deixar pra depois. E às vezes era ali que ia surgir uma oportunidade, então... Na verdade, às vezes não, é que é ali que surge. Deixa eu te contar uma coisa, ó. Hoje tu trabalha numa empresa, tu segue horas, certo? Certo. As pessoas te mandam um relatório, ô Jéssica, faça isso. O que tu vai fazer? Tu entrega. Exato. Aí vem a questão que eu vou te falar. Por que as pessoas não fazem isso pra elas? No início do dia, cria um relatório. Jéssica, faça isso. No final do dia, Jéssica, entregue. Por que hoje tu sabe me dizer o porquê é difícil? Por que tu acha difícil? Tu consegue entregar muito melhor pra uma outra pessoa e ganhar o dinheiro que eles querem que tu receba. E às vezes, não tô dizendo tu, né? Mas a maioria das pessoas não consegue fazer por elas e receber o que elas quiserem ganhar pelo que elas quiserem construir. Por que é difícil? É procrastinação, é tu achar que tu não é capaz, sendo que daí quando tu olha com essa perspectiva de que tu faz pros outros Dá raiva, né? e tu poderia fazer pra ti, daí tu,
por que eu não faço? Então, são várias coisinhas. É o medo de tu procrastinar. Não vou fazer porque talvez não tenha esse prazo, então eu vou deixar para depois. E eu sou uma pessoa que sou ansiosa, a gente procrastina demais. E com a Simone eu aprendi a fazer algo que eu não... Era muito pensar, muito... eu vou idealizar as coisas e nunca pôr em prática. E até que a Simone colocou E até com a atividade física, né, Jéssica? Até com a Por que atividade física é importante e as pessoas não entendem? Pra mim, ela faz... Eu falo isso que não entendem porque, gente, não entendem. Por quê? Porque tu foi bastante criticada já, né? Exatamente, as pessoas não entendem. Então, assim, hoje, um dos pré-requisitos do meu trabalho é que a pessoa faça atividade física. Por quê? Vamos lá, vou dar uma comprovação científica e que aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Quando tu vai iniciar uma atividade física, na primeira semana é resultado ou é dor? Dor. Na segunda semana, resultado ou é dor? Dor. Na terceira semana, é bunda empinada ou é dor? No segundo mês, a dor continua. Só que olha que legal, o longo prazo é fiel. Uhum. A constância, né? A constância é fiel. O todo dia é fiel. Tomar água todo dia é difícil. O longo prazo faz o teu intestino funcionar. Não tomar água todo dia faz o teu intestino não funcionar. Então, o que eu aprendi? Eu ajudo as pessoas a olhar para a atividade física como parte de um processo de crescimento no trabalho. Por quê? Se tu aprende a ter disciplina na atividade física, consequentemente, o trabalho vai junto. Uhum. É como se fosse uma venda casada. Por que eu falo isso pra vocês? Paguei muito tempo, já fui ciclista, pedalei muito, depois eu queria evoluir muito a minha carreira e eu larguei tudo. E eu fiquei 3 anos só trabalhando. Aí a autoestima vai caindo. Aí eu comecei a pagar academia e não ia. Acho que eu já te falei. Uhum. Não ia à academia. E quando eu ia, eu ficava 5 minutos lá. Eu tinha vergonha, mas eu ia só pra dizer que eu ia. Até que um dia, ninguém cresce sozinho, deixando bem claro. Eu nunca me achei inteligente, eu me acho esforçado. E eu estudo muito, estudo mesmo. Eu acho que cada vez que eu estudo mais, eu sei que eu não sei nada sobre muitas coisas e eu quero ser bom em uma coisa. Então eu continuo estudando. E um dos meus mentores, um dia, alguém perguntou assim pra ele, fulano, olha só, pra gente fechar hoje a nossa conversa, o que tu diria pra mim, que sou teu aluno? E eu ouvindo. E ele diria assim, cara... Aí ele falou o negócio lá, né? Aí depois fui eu. Eu falei... Aí eu falei que eu queria ser referência na minha cidade, ser referência a nível Brasil e realmente sair da roça pro mundo. Ele falou, Simone, você quer ser foda mesmo? Quer mesmo? Eu falei, tô aqui. Se tô aqui é porque eu quero. Então, faça uma atividade física de alto impacto todos os dias. Que se tu quer mesmo isso que tu tá me falando, em menos de um ano tu vai ter um resultado que nem tu vai acreditar. Dia 15 de setembro de 2021. Ele me falou isso. No dia 16 eu tava fazendo atividade física, que é a que eu faço até hoje. Nunca falhei, só agora que eu tô parada por causa da cirurgia. Mas o que é legal? Um ano depois, a minha vida tinha mudado completamente. Por quê? A gente não tem fracasso e nem sucesso. A gente cria um hábito. Tu não vai acordar todo dia, que Não. delícia, eu vou pra academia. Só que olha que legal. Eu comecei, né? Eu acordo às 5 da manhã. A Jéssica me acompanha, sabe? Acordo às 5 da manhã porque eu quero. Não é porque tá lá no milagre da manhã. Não, é porque eu quero. E vocês têm que parar de só seguir. Tem que se avaliar. Eu quero. Tipo, o Murilo, que é o cara que tá aqui, que comanda essas luzes, essa beleza toda que vocês estão vendo, ele diz que ele é noturno, né, Murilo? Ele é noturno. Tanto que hoje eu mandei mensagem pra ele às 3 da manhã e ele não me respondeu. Coitado. Eu acho que ele tava indo dormir. E tá tudo certo. Tu tem que ver o que tu é. E quando eu fui fazer atividade física e vi o que acontecia comigo, depois disso eu fui fazer um teste psicológico. A cada ida que eu ia na atividade física e fazia um teste de conhecimento, de QI, de raciocínio lógico, eu estava mais concentrada. Fazia atividade física, fazia o teste, mais concentrada. O que eu entendi? Quanto mais eu faço atividade física, mais a minha dopamina, mais as coisas maravilhosas acontecem, mais animada eu fico, mais eu crio o hábito da disciplina e mais esse hábito da disciplina respinga no resto. E eu incentivo as pessoas que fazem o Destravar e os novos cursos que virão
a fazer atividade física, porque vai ser mais fácil tu ter disciplina no teu trabalho com a atividade física. Uhum. E, gente, não adianta tu ser rico entrevado. É forte o que eu tô falando. Mas não adianta tu fazer muito dinheiro no teu trabalho Não não conseguindo fazer uma caminhada com o teu filho. E eu não tenho filho ainda. Mas eu quero ter. Então, assim, eu lembro que eu pedi... Jéssica, vai fazer uma caminhada? É de graça. Gente, olha só, caminhar é de graça. Tu não precisa caminhar de tênis da Chique. Caminha de chinelo de dedo. Daí eu caminhei 2 quilômetros e fiz um rombo no meu pé. Aí ela caminhou 2 quilômetros, fez um calo no pé e disse que ia me mandar me processar, porque eu não tinha dito que dava calo. Daí eu fui lá e comprei um tênis mais adequado pra caminhada, pra corrida, e daí deu certo. Mas, só pra fechar a ideia, quando ele falou assim, ó, se tu quer ser uma mulher foda de sucesso, faça atividade física todos os dias e não deixe a desculpa fazer tu não ir. Cara, aquilo entrou na minha cabeça e até hoje não saiu. Uhum. Então, hoje, eu tenho prazer em fazer. 2 anos depois, eu tenho de verdade prazer. E, Jéssica, eu já levei mais de 40, 50 pessoas junto comigo nessa ideia, nessa vibe, né? E, consequentemente, tu tem um resultado no teu corpo também. Com certeza. Né? É que é uma com consequência. certeza. Tu vai por um propósito, talvez, que nem tu falou, mais concentração, mais foco, mais... Não, testar na essa verdade, disciplina. a gente vai pra ficar bonito pelado, E né? pra ficar bonita pelado. Deu. Ai, mas eu vou mudar de... Não, mentira. Você vai Tu vai pra não focada, balançar quando tu ficar pelada, fechou. Pra Mas poder correr no mar, pro mar, assim, ó, aquele vídeo lento, assim. a gente, óbvio, que a gente vai pra ficar bonito pelado. Só que depois tu vai entendendo o quanto por trás é maravilhoso. Uhum. E o ficando bonito, e o querer ficar bonito pelado ou pelada vai virando secundário. Sim. Porque não é só aquilo mais. E, gente, ó, sou apaixonada, não tô ganhando nada pra falar de atividade física, mas eu sou apaixonada, façam. E detalhe, né? Eu deveria tomar remédios hoje pra ansiedade. E mais outras coisas que eu não venho aqui agora ao caso, mas a atividade física me isenta de tomar remédio, inclusive pra dormir. Então, né, a Jéssica entende um pouco do que eu tô falando, e muitos de vocês estão aí, talvez tenham ansiedade ou coisas do tipo. A atividade física ela é um ótimo remédio. Uhum. Como psicóloga falando agora. Quando eu falei pra Simone que eu tava num período mais ansioso, faculdade, com isso tudo, querendo ou não, a primeira coisa foi que ela falou, bota um tênis e vai correr. E foi o que eu fiz, que deu um calo, mas realmente... Mas era pra correr tipo 10 minutos, né? Ela correu 3 horas, claro que vai dar um calo. E daí é isso que ela falou, tu começa a ver onde tu se adapta melhor, se é acordar cedo, se é fazer à noite. À noite é o teu jeito, né? Tudo certo. Tava me fazendo muito bem pra dormir bem. Então, eu tava preferindo acordar mais cedo pra estudar. Daí, eu tomava meu café tranquilo, e trabalhava e à noite ia pra academia. Esse foi onde eu consegui me adaptar melhor. E tudo certo. tudo certo. Eu já não consigo à noite, eu não conseguiria dormir. Enfim, a gente vai estar aí se caminhando pro final. E eu fico muito feliz, Jéssica, em ver tu crescer, em ver tu falar maravilhosamente. Tipo assim, meu Deus, eu imaginando tudo do ano passado, nesse convite de hoje, tu não viria. Provavelmente não. Porque Simone não acha outra pessoa. Não, eu nem destravei ainda. Inclusive, olha que legal. Ela teve a audácia de, em algum momento do nosso trabalho, ela falou assim: mas tu acha que eu mudei? Por que tu acha que eu mudei? Nossa. A gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de enxergar nossas mudanças, nossa evolução. E outra, né? Tu cercar por pessoas que confiam em ti, que acreditam, que te incentivam. A Simone foi uma delas, mas ela acaba trazendo outras pessoas pra junto da gente também. Que faz real, conectando, né? E daí tu começa a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo. Tu começa a se envolver tanto e começa a abrir tua mente, assim. Então, é muito legal. Por que tu indicaria hoje o Destravar de Carreira? E por que tu agradece o teu excelentíssimo por ter te incentivado? Eu agradeço o excelentíssimo. Olhando aqui pra essa câmera maravilhosa. Meu amor. Que custa o meu carro zero lá na rua. Eu agradeço por ele... Ele confiou em mim antes de mim mesma. Então, que ele foi lá e deu essa ideia de ir atrás da Simone. Ele foi o primeiro conhecia, fã. Né? Olha que legal. Nem te conhecia, nem sabia. Nossa. Mas ele viu potencial em ti também. Muito obrigado, Guilherme. Fico feliz por isso. Depois eu te mando um vinho de presente para agradecer. Então, eu indico o Destravar porque ele fez
total diferença na minha vida. Eu não sei onde estaria hoje, provavelmente na mesma indecisão, na mesma incógnita de não saber o que eu quero pra minha vida. E o destravar, ele realmente destrava, tu começa a enxergar a tua vida diferente, tu começa a ver oportunidade onde nem tu via. Jéssica, é uma lavagem cerebral mesmo? Tu fica... Literalmente. Não, eu vou dizer que porque realmente tu muda muitas coisas que Tira os tu pensava cocôzinhos que colocaram, antes. né? E impostas e do teu crescimento, do que tu aprendeu que era uma vida feliz, uma vida de sucesso, enfim. Quando tu vê que não tá feliz, tu pensa, opa, o problema é comigo. Mas aí, às vezes, não. Às vezes, tu só precisa encontrar pessoas, buscar ajuda profissional, buscar ajuda de autoconhecimento, enfim. Mas o destravar, com certeza. E olha o que eu acho mais legal. Não é mentira o que a gente tá falando, sabe por quê? Semana passada, ela acabou de refazer o pacote. Então, assim, é isso que eu acho interessante. É que quem tem a Simone não quer mais largar. Então, esse é o problema. Vício. Sabe o que eu pensei? Agora me deu uma ideia. Eu vou virar sócia de todo mundo. Pronto. Viu? Fechou. O que tu acha? Fechou. Porque ela tem ideias e daí tu quer ter ela sempre junto. É muito bom. Fico muito, muito, de verdade, muito feliz. Eu acho que eu não sou a tua mãe, mas eu me vejo vendo o teu crescimento. Fico tão feliz quando eu acredito que ela esteja, quanto os teus pais, quanto o teu marido, vou profetizar aqui. Inclusive, vou estar no casamento, sendo convidada ou não, deixando claro nesta mesa. Só me passa o endereço lá. Não, eu vou achar o endereço, não precisa me passar. Eu tenho contatos, sabe que contatos eu tenho, né? E ver hoje tu estar nessa constante evolução e que é só o começo é muito legal. E saber que tu já é uma biomédica de sucesso e a gente vai construir junto essa caminhada, se tu me permitir, que eu acho que sim, né? Vai ser muito legal. E vamos comprovar aqui, marcar aqui o quê? O podcast da formatura. O podcast da formatura, que é onde ela vai se formar biomédica e a gente vai acompanhar o crescimento dela no primeiro 5 mil, 10 mil, 15 mil, que é um dos objetivos, ajudar as pessoas a bater o seu primeiro 10 mil. Porque assim, quantos mil tu já fez assim? Quantos? Olha, em um mês... Juntando. Junta um mês e depois juntam todos, pra gente ter uma noção. Eu não saberia dizer assim ao certo, porque... Mas não precisa ser exato, assim, num mês eu consegui atendendo umas 10, 11 pessoas, porque eu não atendo todas as noites, nas terças e quartas. E tal. Terças e quartas, e tentava também não abusar do meu cansaço, assim. Mas, enfim, vamos dizer que uns 1.500 por mês, naquele mês, e desde fevereiro que eu tô atendendo, eu acho, multiplicado. Então, assim, Ou seja, tu já viu que assim, que tem como... dessa forma, bem pouquinho, não fazendo... muitas coisas que eu já pedi pra ela fazer, gravar, Gravei falar. vídeos no YouTube, estão lá pra eu ver daqui uns anos. Quantos vídeos tu gravou no YouTube? Ela tinha pedido 20, daí eu cheguei com 15 dela assim. No YouTube. Eram 20, então tu vai gravar mais 15. Deu Que massa, e tá lá, e os vídeos estão lá pra eu rever daqui uns anos. O que tem nos vídeos, tu lembra? Falar sobre mim, falar sobre meus sonhos, era sobre a vida, assim, só que era pra eu ver se minha desenvoltura, assim. Até aqui no podcast eu tô vendo uma evolução. Tá maravilhoso, né? Tá maravilhoso, maravilhoso. E então, assim, ela realmente te coloca nesses desafios e que é muito legal, que tu com certeza, sim, não é com certeza, mas provavelmente tu não faria sozinho. Eu não iria sair da minha zona de conforto pra pegar e começar a gravar vídeo no YouTube até a Simone pedir, entendeu? Aí a pessoa fala, eu não tenho canal, assim, querido. Cria um canal. Não, tu tem canal. Só não tem foto, porque automaticamente o canal é criado. Uhum. E aí as pessoas começam, enfim. E eu tinha esquecido, bom lembrar que eu acho que todo mundo tem canal, todo mundo gravou os vídeos e eu esqueci de lembrar as pessoas. Sim. Pra fechar, por que vale a pena continuar? E não desistir mesmo achando que, eu tô perdido, não é pra mim, é difícil. E depois, óbvio, aonde as pessoas vão te encontrar pra acompanhar, rede social, endereço, sabor de vinho, enfim. Então, é ter a sensação de que tu tentou, que tu fez, que tu é capaz, que tu é mais forte do que tu imagina.
Até a gente acabou se prolongando, eu não falei do meu intercâmbio, mas o meu intercâmbio eu fiz com 23 anos, fiquei 6 meses na Nova Zelândia e consegui superar tudo lá sozinha. Então, lá eu já eu acho que tinha atiçado um negocinho de que, não, Jéssica, tu é capaz, eu só precisava realmente de alguém pra me impulsionar, Pra te dar um assim, soco no queixo bem dado. Então, vale muito a pena tu ir em busca do que tu realmente quer fazer. E eu posso estar, talvez, por exemplo, tu pode estar tentando fazer algo e que, não sei se tenta. Lá tu às vezes descobre algo diferente que tu realmente goste, que tu não vai descobrir parado ou continuando naquela zona de conforto que tu tá hoje. Então, vale muito a pena não desistir. Primeiramente e principalmente, começar. Fazer. E buscar ajuda, né, Jéssica? Porque Buscar ninguém ajuda. consegue sozinho. Não consegue. Hoje Não. tu tá se formando na faculdade de biomedicina porque tem profissionais lá com sabedorias que vão te ajudar. Exatamente. Hoje tu conseguiu destravar porque tu procurou uma pessoa que tinha uma sabedoria específica daquilo que tu não sabia. E ninguém alcança nada E sozinho. ninguém... Gente, até pra nascer, a gente não nasceu sozinho. Pra Exatamente. ser feito. Então, assim, parem de achar que o curso, que uma especialização, que algo não funciona. Funciona. O que não funciona é a tua desculpa idiota que faz não funcionar o que tem que fazer, não é? Por exemplo, ela sabe que ela poderia ter vendido mais. Com certeza. Ela sabe. Porque E daí hoje ela não me culpa mais. Hoje ela... Gente, tá tudo certo. É um constante. Só que assim, hoje eu vejo que o destravar de carreira ele é uma ferramenta. Sim, Jéssica, é difícil? Não, é simples, não é? Gente, é muito simples. Chega a ser idiota. Só que quando é todo dia, fica difícil. Aí tu cansa e desiste. Daí tem a Simone atrás pra... Por isso que é a ferramenta. A ferramenta, ela te devolve pro trilho. E a gente continua. Daqui a pouco tu vai lá e cai. Voltamos pra ferramenta e continua. E não adianta, assim, ó, pode família falar, pode mãe e pai, que tu acha, não, mas é mãe e pai, eles... Precisa alguém de fora, às vezes, vir e te mostrar que tu é capaz. E, às vezes, é o contrário. Pai e mãe não acreditam em ti. Né? Em vez de te motivar, eles acabam dizendo, não é pro mal, vem. né? Não é preocupação. Eu só não quero que tu sofra, né? Exatamente. Eles querem o confortável ali, que tá tudo certo. Então, precisa de ajuda, precisa de alguém. E eu indico super a Simone. Eu também indico Simone de Almeida Figueiredo, destravar de carreira. Biomédica de sucesso que vem aí, que eu vou contar daqui a pouco. Isso aí. Aonde é que as pessoas te acham pra te acompanhar, pra gente combinar o próximo Destravar de Sucesso da formatura? Então, hoje eu só tenho Instagram, Gé Brochier. Já tem umas fotinhas lá, já tem uns Soletra bem devagarinho, @ Gé com J, Brochier, BROCHIER. Gente, até o nome é chique, com licença. E eu prometo... O YouTube, ela vai melhorar daqui a pouco, né? E eu prometo tentar ser um pouquinho mais regular, postar um pouquinho mais, dia a dia, Então diferente. não é que tu vai prometer agora. Vamos lá, Jéssica, tu se compromete a partir de hoje usar o Instagram como realmente a tua ferramenta de trabalho? Me comprometo. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Congelada, tu tá nervosa? Será? Muito obrigado por estar aqui. Não vou largar tua mão. Com certeza. Quero que tu saiba disso. Não vou largar mesmo. Tá pelando a minha, né? Porque eu sempre quis que alguém não largasse a minha. E eu nunca tive alguém. Então, me emociona muito. Não vou chorar, né? Até agora não chorei, não vou chorar agora. Me emociona muito eu poder ser essa mão na vida das pessoas. E uma vez, pra gente concluir, eu li uma passagem bíblica de um cara que dizia assim, ó. Ele tocava nas coisas e as coisas viravam ouro. Só que, ao mesmo tempo que tudo virava ouro, ele congelava as pessoas que ele amava, mesmo elas virando ouro. E eu ressignifiquei isso pra minha vida. Quem eu tocar, seja com a minha palavra, seja com o meu curso, seja com a minha palestra, enfim, quem eu tocar, eu vou ressignificar a vida dessa pessoa. Não vou ensinar ela a ganhar dinheiro, mas eu vou ensinar, ajudar ela a tirar de dentro dela o melhor que ela tem. E é isso que eu venho fazendo. Enfim, né? Estamos aqui hoje. E eu sou brava. E fico feliz e que seja só o começo. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que ficou até o final. E se inscreva aí no nosso canal de Destravar de Carreira. Esse é uma jornada aí do nosso podcast de Destravar de Sucesso. E existe algo que vai começar a acontecer nos próximos... É um movimento que vai acontecer daqui pra frente.
Eu vou deixar um link aqui embaixo de inscrição para você ficar na lista de espera, aonde a gente vai ajudar pessoas a chegarem no nível desse que a Jéssica se encontra. Enfim, gente, deixa o teu nome, e-mail, que já a gente vai entrar em contato e vai ser uma chance bem legal. Lembrando que as oportunidades, elas passam. E se tu não pegar, elas passam. E outras pessoas vão pegar lá na frente. Tá bom? Exato. Que seja tu que pegue. Beijo, tchau, fui.